família Pentecoste! Já saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da nossa mãezinha querida, intercessora, advogada da paz, Maria, o carinho do glorioso São José. Que a Sagrada Família de Nazaré ela possa visitar a todos, trazendo a luz, essa luz que o mundo está precisando para acordar, para perseverar, para querer vencer em nome do Senhor Jesus, que nos trouxe redenção, morrendo, venceu a morte, ressurgindo, que foi ressuscitando, nos trouxe vida. Amém? Amados, hoje eu quero abordar um assunto que já vem há muito tempo, já vem com que eu pensasse em falar sobre isso diante de toda a situação que nós estamos vivendo hoje, que não é diferente de outras situações passadas, não é diferente do povo de Israel que era oprimido pelos reis, não é diferente. Houve outras épocas que também teve pestilência, teve morte, teve violência. Sabemos que estamos numa época vivendo e tendo que vencer, batalhar contra essa pandemia, também contra a violência, batalhar contra as coisas que a vida faz com que a gente passe. Por isso que hoje a palavra está em Oséias 4:6, que vai dizer: o meu povo peca por falta de conhecimento. Porque o meu povo peca por falta de conhecimento. E nós podemos observar quantas pessoas hoje realmente é uma coisa específica, é uma coisa exata. Muitos estão se perdendo por falta do conhecimento. Nós podemos observar, eu particularmente, Maria, tenho estudado muito sobre a secularização da doutrina. Quantas igrejas ensinando, doutrinando o que a palavra realmente não diz, o que a palavra não narra. Muitos estão aí pregando a fé sem obras e sem os frutos do Espírito Santo. E muitos estão aí pregando as obras como único meio de salvação, assim anulando a cruz de Cristo. Quantas pessoas pregando prosperidade, dizendo venha para a minha igreja, porque a minha igreja é prosperidade. Amigos e amigas do canal, quem cultiva rosas tem que se adaptar com os espinhos. O Senhor pregou, mas o Senhor deixou claro, está lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de ânimo, eu venci o mundo. O Senhor em nenhum momento falou que seria fácil para nós vivermos, porque nós trazíamos em nós a mancha do pecado e a gente tinha que lutar contra o pecado. E a gente sabe que muitas coisas acontecem na vida da gente para que a gente possa melhorar como pessoa. Então, o ser humano tem uma característica que diferencia de todas as outras espécies, que é justamente a capacidade do conhecimento que Deus nos deu como pessoas, como seres humanos. Quando a gente busca a Bíblia, quando a gente busca ter o conhecimento bíblico, quando a gente passa a ter essa sede, nós conseguimos quebrar os grilhões da nossa ignorância. Nós, tendo acesso à Bíblia, a gente vê com clareza as realidades e as possibilidades para refletir sobre tudo aquilo que nos envolve, sobre tudo aquilo que nos cerca. Muitas vezes você atribui um sentido no qual é um sentido de sofrimento. Mas às vezes você fica se perguntando por que eu estou sofrendo? Por que Deus permitiu isso na minha vida? E a gente muitas vezes esquece de que tudo aquilo que a gente está passando é para que a gente possa se voltar para Deus, é para que a gente possa ser novas pessoas em Cristo. Porque, amados, quando as pessoas pregam a Bíblia e não confrontam o pecado, este não é o evangelho correto. Porque se a Bíblia
nos ensina a confrontar o pecado, se a Bíblia ensina a doutrinar contra o pecado, se a pregação está aí só em prosperidade, anulando a cruz, este não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele deixa claro que no mundo a gente terá aflição, mas que a gente tivesse ânimo, porque ele venceu o mundo e ele venceu a morte. Está lá em João 16:33. Amados, hoje nós estamos vendo que muitos está se secularizando a Bíblia. Muitos ensinamentos que não confrontam o pecado. Muitos ensinamentos só de prosperidade, anulando assim a cruz de Cristo. Porque cada um tem a sua cruz para carregar. Se a gente, como eu falei, se a gente cultiva as rosas, nós temos que nos adaptar com os espinhos. Então, muitas vezes, o que o mundo está trazendo? Teologias do mundo, de homens, teologia da libertação, ideologia de gênero, e estão querendo que a gente entenda isso como a Bíblia. Não é, porque a Bíblia confronta o pecado. Por isso que o povo peca por falta de conhecimento. O povo não quer. Nós temos que pedir hoje um avivamento bíblico nas igrejas, para que as pessoas possam se formar na doutrina verdadeira, para que a gente possa levantar um exército de verdade, em espírito e em verdade, um exército que possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Não essas teologias mundanas, secularizadas que estão ensinando nas igrejas. Uma teologia que não confronta o pecado, não é a Bíblia, não é o evangelho correto. Por isso que muitas pessoas estão sofrendo por falta de conhecimento. Vão para a Bíblia, que a Bíblia vai fazer com que você entenda e quebre os grilhões da vossa ignorância. Muitas vezes as pessoas se tornam ignorantes por falta de conhecimento. Por quê? Porque não buscam o conhecimento. Quando nós temos essa característica, a capacidade de conhecer. Cada vez mais que a gente conhece a Bíblia, mais a gente se torna melhor como pessoa, mais a gente foge do pecado, mais a gente vai conseguir confrontar o pecado, porque o que estão pregando por aí em muitas igrejas é só prosperidade, é só vitória, e esquecendo que a gente tem uma cruz para carregar, assim anulando a cruz de Cristo. Não vamos anular a cruz de Cristo não, meus irmãos. Vamos entender que nós temos uma cruz, mas para a gente conseguir passar por tudo isso, por um momento difícil, por um momento de angústia, de depressão, por um momento de doença, a gente só passa se a gente estiver embasados na palavra, se a gente entender que Deus vai dizer que a gente iria sofrer, mas que a gente tivesse ânimo para vencer, porque Ele venceu o mundo. E a palavra vai dizer lá em Romanos 8:37, que com Jesus somos mais que vencedores. Então que a gente possa pregar o verdadeiro evangelho. Porque se você está num momento difícil, atribua este momento difícil para a sua melhora como ser humano. Atribua esse momento difícil para se aproximar mais de Deus, para você entender que o caminho, a verdade e a vida a gente só encontra em Jesus. É só em Jesus que a gente encontra a paz. Então, se a gente está longe do Senhor, se a gente só for pregar prosperidade, aonde ficam os espinhos? Aonde fica a cruz que a gente tem que carregar? Porque se o Senhor carregou a cruz, quem somos nós para não carregar quando o Senhor não tinha pecado nenhum e teve que carregar a cruz para redimir os nossos pecados? E nós já temos essa mancha. E por que muitas vezes a gente não quer carregar a nossa cruz, o nosso fardo? Muitas igrejas estão aí secularizando a doutrina, mudando a doutrina, que é a doutrina correta, é a doutrina da Bíblia. É a Bíblia que ensina, que exorta, que corrige. É a Bíblia que faz com que a gente se torne novas pessoas em Cristo. É a Bíblia que faz com que a gente morra para aquela vida velha que não agrada a Deus, para viver uma nova vida em Cristo, agradando assim a Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que eu não venho fazer live para não confrontar o pecado. Eu não venho fazer live para não doutrinar o que Deus me pede, que é a verdade, a vida, é Jesus. É o caminho, não há outro caminho. Se você está passando por um momento difícil, é porque Deus quer te mostrar que só nele tu vai encontrar alívio e consolo. Só nele tu vai encontrar fortaleza. Em nenhum outro lugar, em nenhum homem, em nenhum tipo de humano
você encontra paz, você só encontra paz e você vai conseguir passar por este momento de dificuldade quando você entregar tudo a Jesus e você também ter a consciência de carregar a sua cruz, de você ter a consciência de que você veio no mundo não só foi para viver as coisas boas, não só foi para viver felicidade, alegria, também tem que passar por momentos difíceis para crescer como pessoa, para evoluir como ser humano, porque o mundo está aí vivendo catástrofe, está vivendo essa escatologia por conta do pecado. Ninguém quer se voltar para Deus, mas quando a tempestade vem, às vezes muitos ainda resistem se entregar para Deus. Por isso, entregue a sua vida a Jesus. Só Ele tem o consolo, só Ele tem a solução, homem nenhum na terra. Por isso que você se volte para Jesus, peça um avivamento bíblico na sua vida, para que você possa examinar as escrituras, estudar e ter o conhecimento para que você não peque, não se perca espiritualmente e não perca a sua vida eterna. Amém? Aqui termino mais uma live pregando a cruz. Eu levo a minha cruz como um presente de Deus para mim, porque as minhas dificuldades me fizeram ser uma criatura nova, me fizeram olhar para realmente o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Agradeço a Deus pelos meus problemas, porque eles me fortalecem quando realmente eu estou embasada na Bíblia, quando realmente eu estou na doutrina correta, fora do pecado, querendo viver para Cristo, uma vida boa, sim, mas longe do que desagrada a Deus. Amém? Fiquem na paz, que vocês possam refletir e que vocês possam pedir a Deus para ter sede da Bíblia, da palavra, porque a palavra nos ensina a estar sobre a lei do Senhor e realmente receber a salvação de Deus através dos ensinamentos da doutrina de Deus e de Jesus. Amém? Fiquem na paz, um grande beijo, um grande abraço da missionária Louquinha de Pentecoste. Tchau, tchau, gente. Compartilhem, se inscrevam, deixe seu like para que outras pessoas possam ver esta live e outras pessoas também possam se converter, porque o Senhor está pedindo conversão. Amém? Tchau, tchau, gente. Fiquem na paz.